tá? Então, o que que o R é? É uma linguagem de programação, né? Alguns dizem que também usam o termo pacote estatístico, né? Por que pacote estatístico? Porque o R traz essa série de facilidades que eu falei, né? Do ponto de vista de análise de dados usando estatística, né? O R também é um interpretador. O que que significa ser um interpretador? A gente vai ver isso quando trabalhar mais com o RStudio, que é você poder, por exemplo, utilizar o R como uma calculadora, né? Ou seja, o que você digita aí na interface, né, da ferramenta lá do RStudio, você dá Enter, ele executa na hora. Isso é um interpretador, ou seja, é uma linguagem que ela é interpretada, ou seja, a ferramenta pega cada linha de código que você escreve e vai executando imediatamente. Existem outras linguagens que a gente chama de compiladas. São linguagens que você escreve o programa todo e depois você manda executar ele todo de vez. Você não consegue executar somente uma parte, né? Então, isso tem vantagens e desvantagens. No caso do R, é assim que funciona e é interessante para os nossos objetivos aí de análise de dados, né? Porque você vai executando uma instrução para ver, Ele vai obter uma executando linha a informação. linha, é isso? Isso, exatamente. Então você executa uma instrução para pegar a média dos dados, aí ele já te dá o resultado ali na hora, depois você executa outra instrução para tirar um desvio padrão, para calcular alguma outra estatística, né? Para aplicar alguma função específica e assim vai, e ele vai te dando resultado a cada linha que você executa. Então por isso ele é um interpretador. Ele também é uma ferramenta de código aberto, né? Então ele é gratuito, não tem nenhuma restrição de uso, inclusive você pode usar para criar soluções com ele, né? E depois vender essas soluções, não tem problema. É uma ferramenta bastante aberta em relação a isso. E o que que o R não é? Ele não é um banco de dados, ele não é uma planilha, né? E ele não é suportado comercialmente por uma empresa, né? Ele não tem uma empresa que, se der um problema na linguagem, ou se der um problema no RStudio, por exemplo, você vai poder recorrer. Você vai ter que realmente usar o Google, né? Recorrer a outra pessoa que conheça, ou recorrer a alguma comunidade, né? Uma lista, um grupo aí na internet, de pessoas que usam, que entendem e que podem tentar te ajudar para resolver problemas com essas ferramentas. Então não existe uma empresa responsável pelo RStudio, apesar de existirem muitas empresas que investem na linguagem R, né? Entre elas a Microsoft, por exemplo. A Microsoft tem feito ultimamente um investimento muito pesado na linguagem R, porque ela entende o quanto a linguagem R é importante, né, para esse mundo aí da análise de dados, inteligência artificial, etc. E a Microsoft tem muitas ferramentas voltadas para isso. Então não tinha como ela não integrar o R aí na sua plataforma, né, de serviços voltados para análise de dados, inteligência artificial, etc. Até porque a Microsoft tem outros produtos também que já tem muito sucesso, né, como Power BI e outras, não sei se você já ouviu falar, mas a Microsoft ela é muito forte nessa área hoje, né? Ela tem muitas soluções e então ela começou a integrar essas várias soluções que ela tinha com o R para facilitar justamente esse trabalho das pessoas que fazem análise de dados. E por que isso é importante? Porque significa dizer que quando você aprende R, você não está aprendendo uma ferramenta que, de repente, quando a gente fala assim, não tem suporte comercial de uma empresa, pode parecer que é uma ferramenta que, de repente, em qualquer momento pode sumir do mapa, né? Esse é um risco que existe, efetivamente, né? Um risco real, mas é um risco tão remoto que a gente nem considera. Por quê? Porque justamente o R ele já é tão reconhecido hoje no mercado, né? Mesmo sendo uma ferramenta gratuita, né? Não tendo uma empresa por trás, ele já é tão reconhecido como uma ferramenta útil que a própria comunidade de desenvolvedores que contribui com a ferramenta, com a linguagem, quanto outros fornecedores de solução comercial já perceberam que não dá para ignorar essa solução. Então, eles começaram a integrar. Então, hoje você, apesar de não ter empresa por trás, você tem muitas empresas grandes que investem indiretamente no R, né? Ou seja, facilitando a integração do R com as ferramentas deles. E isso dá um respaldo muito grande, porque significa que você pode estudar isso, vale a pena, porque é algo que você pode confiar que está sendo adotado, né, pelas maiores empresas do mundo. Então, ou seja, estudar R é um bom caminho, né, para quem quer entrar nesse mundo aí da análise de dados.